Hoje, dia 21, vamos mostrar aqui para os alunos de Direito Tributário 1 um pequeno resumo sobre mais uma parte do Sistema Tributário Nacional, e o assunto são as imunidades. Lembrando que o Sistema Tributário Nacional é um cosmo de regras, é um conjunto de normas, né? Nesse conjunto de normas, nós encontramos as normas constitucionais que trazem quais são os tributos. Os tributos são as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais, os empréstimos compulsórios e também os impostos, né? O Sistema Tributário Nacional, ele traz limitações ao poder de tributar. Essas limitações ao poder de tributar são consubstanciadas em princípios e também nas imunidades. Então, o que nos interessa de imediato é falarmos nas imunidades. Então, vamos entender tecnicamente. Veja bem, toda imunidade é uma limitação ao poder de tributar. Essas limitações ao poder de tributar, denominadas de imunidades, elas estão aonde? Na Constituição Federal. Elas estão escrituradas no texto da Constituição. Então, as imunidades são o quê? São limitações ao poder de tributar. Sem falar que essas imunidades, elas são cláusulas pétreas. Às vezes o aluno confunde imunidade com isenções. Nós não podemos mais confundir. Por quê? Vamos aprender o quê? Que toda imunidade está escriturada no texto da Constituição. O paradigma da imunidade é a Constituição. Elas estão escritas no texto da Constituição. Enquanto as isenções, elas vêm de fora da Constituição Federal, porque elas vêm de lei, tá certo? Então, enquanto as isenções, elas vêm de uma lei que é extrínseca à Constituição, as imunidades são intrínsecas à Constituição. Três detalhes técnicos da imunidade. Na imunidade, há uma limitação à competência tributária antes do fato gerador. No caso, das isenções, que vem de lei, tecnicamente há uma dispensa do pagamento depois do fato gerador. Então, enquanto na isenção eu vou ter o fato gerador, foi objetivado o fato gerador, há uma dispensa, ela dispensa o pagamento. Nas imunidades, eu tenho, ela alcança os impostos. A Constituição traz um conjunto de imunidade e essas imunidades, elas alcançam os tributos denominados de impostos.
ela exclui a competência tributária, é irrevogável e perene. No caso das isenções, as isenções podem ser revogáveis, as isenções tendem à temporariedade, as isenções em decorrência da competência tributária, pode alcançar todos os tributos e dispensa o pagamento, porque a isenção vem de lei. Vamos pensar aqui quais são as imunidades e a nossa preocupação aqui sobre essas imunidades. Então, mais uma vez, tecnicamente, as imunidades estão previstas, sua previsão é a Constituição Federal. As isenções, sua previsão é a lei. As imunidades, a previsão é na Constituição e ela impede a atuação do legislador. Exclui a hipótese de incidência, a imunidade exclui a hipótese de incidência tributária. Não há, portanto, obrigação tributária e não há crédito tributário. No caso das isenções, as isenções estão previstas em lei. As isenções impedem a atividade administrativa do lançamento. Toda isenção impede a atividade administrativa, o ato do lançamento. Não exclui a hipótese de incidência tributária, a obrigação tributária e não há crédito tributário. Vamos para a Constituição extrair as imunidades. A Constituição, no artigo 150, inciso 6, a linha A, B, C, D e E, descreve o seguinte: instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Nós estamos falando na imunidade tributária recíproca, na imunidade tributária dos entes federativos. Essa imunidade é com relação a imposto. Então, no artigo 150, no inciso 6, a primeira imunidade que aparece é a imunidade tributária recíproca, ou melhor, a imunidade dos entes federativos. Vejam bem, o estado do Rio Grande do Norte é proprietário de um prédio em Petrópolis chamado Ateneu. O estado do Rio Grande do Norte é proprietário de um prédio em Petrópolis chamado de Biblioteca Câmara Cascudo. O estado do Rio Grande do Norte não vai pagar imposto de IPTU ao município. Por quê? Por conta da imunidade tributária recíproca. Vou dar outro exemplo. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela possui o campus universitário com todos os edifícios, a Maternidade Escola Januário Cico, com um edifício em Petrópolis, o hospital, o antigo Hospital das Clínicas, a Universidade
pertence ao ente federativo União. Ela não vai pagar IPTU ao município de Natal. Por quê? Porque a universidade é uma autarquia federal ligada à União. Então, nenhum estado vai pagar. O estado do Rio Grande do Norte, nenhum estado pagará IPTU dos seus edifícios. A União não pagará também IPTU dos edifícios que pertencem à União. Entra aqui também as universidades como um exemplo, né? Um exemplo para vocês compreenderem que, sendo a universidade uma autarquia, ou então as fundações pertencentes à União ou pertencentes aos estados. Então, a imunidade dos entes é uma imunidade do tipo recíproca. A outra imunidade que a Constituição trouxe no 150, inciso 6º, é a imunidade dos templos de qualquer culto. Então, a imunidade dos templos de qualquer culto. Essa imunidade, ela advém de um direito. Qual é o direito, não é? É o direito a ter um culto. É o direito de professar uma fé religiosa. É a liberdade religiosa. É um direito da primeira, né, geração. Direito de liberdade. Então, os templos que pertencem um templo budista, um templo, uma mesquita muçulmana, eles têm imunidade dos templos. Um templo católico, um templo pietista, um templo calvinista, um templo do pietismo, do calvinismo, das seitas batistas, um templo das religiões como o candomblé. Então, todos esses templos estão acobertados por essa imunidade, a imunidade dos templos de qualquer culto. Agora vamos enxergar também nessa imunidade que alguns templos você tem a igreja e ao lado da igreja você tem, como no caso do convento de Santo Antônio, você tem o monastério, o pátio interno, o salão paroquial, o próprio templo, que é a igreja. Todos esses edifícios pertencentes a esse templo, eles estão acobertados, estão protegidos pelo guarda-chuva da imunidade. A imunidade, eu também vou encontrar na Constituição uma outra imunidade. É a imunidade que está no artigo 150, inciso 6, que está falando de patrimônio e renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, aqui eu tenho um verdadeiro pacotinho de imunidades, porque é a imunidade, volto a dizer, essas imunidades são em cima dos impostos, tá certo? É imposto.
Então, a imunidade de patrimônio, renda ou serviço de partido político, inclusive suas fundações, que vem também do direito, né, de você poder expressar, de você ter uma vontade ou expressar o seu direito político a partir da organização dos partidos. As entidades sindicais de trabalhadores, as instituições sem fins lucrativos, as instituições de educação que possuem imunidade, como o Colégio Salesiano é portador da imunidade, o Colégio Marista é portador dessa imunidade, e ainda, não é? Instituições como a Liga contra o Câncer do Rio Grande do Norte também vai ser portadora, quer dizer, ela está protegida, não é? Pela imunidade constitucional. O Hospital Infantil Varela Santiago também vai ser protegido por essa imunidade. Temos ainda a imunidade dos livros, a imunidade dos jornais, dos periódicos, dos papéis destinados à sua impressão. A imunidade dos livros, vocês podem até dizer assim, porque livro é tão caro. Livro é tão caro porque no Brasil ninguém tem o hábito de comprar livro. Então, quem faz os livros, quem fabrica os livros, fabrica em pequena quantidade porque não tem quem compre. Daí o livro se torna muito caro. E a imunidade, a última das imunidades no nosso programa constitucional, é aquela imunidade sobre os fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo ou obra musical ou literomusicais de autores brasileiros, de obras em geral. Alguém vai dizer que é a imunidade do Blu-ray. Então, esse é o programa das imunidades do texto constitucional. Lembrando que essas imunidades são intrínsecas à Constituição, que essas imunidades é uma limitação ao poder de tributar, que essas imunidades são cláusulas pétreas, não é? E que são imunidades de imposto.